Eu queria ministrar uma palavra, está no meu coração, compartilhar com a igreja. Eu queria falar nessa noite, cadê o Dudu? Dudu, me ajuda aqui. Eu queria falar sobre o rio de Deus, amém? Vamos falar um pouco, ouvir um pouco a voz de Deus sobre isso. Rios de Deus, as características desse rio maravilhoso que é o rio de Deus em nossas vidas. E eu quero ler aqui um texto bíblico. Muito tremendo, né? Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, me ajuda aí o pessoal da mídia. Gênesis capítulo 2, lá no início, né? Capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ler esse texto. Vamos ler, amados, olha aí, né? Presta atenção na leitura desse texto, aqui está no telão, né? Na nova versão transformadora. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra, quando o Senhor Deus criou a terra e os céus. Nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, diga comigo, um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, diga comigo, no meio do jardim, colocou a árvore da vida, diga árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio, diga comigo, nascia um rio, e que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços, diga 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, diga Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro, diga ouro. Versículo 13. Versículo 12. O ouro desta terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. Versículo 13. O segundo braço, chamado Gion, diga comigo, Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, diga Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates, diga Eufrates. Amém, os irmãos estão bem pra caramba, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Até aí, né? Agora avança comigo, pessoal da mídia, Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o último capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, avança lá, né? Nós estávamos lá no Gênesis, no início, agora vamos para o fim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, diga, o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2, e passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, diga árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Você pode dizer amém?
eu quero declarar no nome de Jesus a revelação da palavra do Senhor nessa noite, em nossas mentes e corações. Senhor, que o Teu Espírito nos inspire, nos dê sabedoria para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Ó Deus, que nessa noite o Teu rio passe por nossas vidas, produzindo e promovendo mudanças e transformações. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito possa operar, Senhor, e possa fazer aquilo que eu não posso, que eu não consigo, mas o Teu Espírito consegue na vida da Tua igreja, na vida dos meus irmãos, na nossa vida, na minha vida, no nome de Jesus. Você pode dizer comigo, amém? Glória a Deus. Que bênção, né, amados? Se o tempo fosse maior, a gente ia ler todo o capítulo 22 de Apocalipse, porque é maravilhoso. Convido você depois em casa para ler, né? É muito maravilhoso, né? Você poder ver tudo aquilo que Deus tem prometido. É muito lindo, né? Percebam que Deus começa entregando ao homem um jardim, né? É o início lá de Gênesis. Deus coloca um jardim para o homem cuidar. E já depois de tudo, do pecado, né, da provisão de Deus, da vinda de Jesus, da ressurreição de Jesus, do derramamento do Espírito Santo, já lá, isso tudo a gente já viveu, né? Agora, lá no capítulo 22 de Apocalipse, que a gente ainda não viveu, mas estamos perto de viver, né? Olha que coisa tremenda. Agora não é mais um jardim, agora é uma cidade. Deus entrega uma cidade. Deu ao homem um jardim. Agora no final, Deus entrega uma cidade, a formosa Jerusalém, a cidade maravilhosa de Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, pela grandeza de Deus, o amor de Deus. Aleluia! Nós vamos viver isso, amado, na nossa vida. Aleluia! Alguns irmãos nossos já estão vivendo e nós vamos viver para a glória de Deus. Amém ou não amém? Que coisa maravilhosa, né? O capítulo 2 de Gênesis, e eu quero falar sobre Rio de Deus, sobre esses braços do Rio de Deus, porque a Bíblia, ela é muito tremenda, porque tudo que está escrito na Bíblia serve para nos consolar, nos confortar, nos exortar, nos edificar, nos ensinar, e tudo tem um propósito. E a Bíblia, amados, ela é cheia de tipologia, de tipos, né? De acontecimentos que traduzem realidades espirituais, né? Deus, Ele é craque em fazer isso. Ele é tremendo em fazer isso, né? É cheio de segredos, assim, maravilhosos. E eu queria repartir com os irmãos, nessa noite, sobre o Rio de Deus, que tem um sentido, um significado espiritual, já desde o início lá. Se você prestou atenção na leitura do capítulo 2, né, de Gênesis, Deus, antes de fazer o homem, está tudo escrito ali, né? Antes dele formar o homem, ele coloca um jardim, e nesse jardim, que era chamado Jardim do Éden, né? Ele coloca ali um rio, e coloca ali a árvore da vida, né? Tinha a árvore da ciência do bem e do mal, que você conhece, né? A história é a árvore que Deus tinha dito ao homem e à mulher: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E eles foram enganados pela serpente, se alimentaram daquele fruto e morreram. E nós carregamos essa morte, né? É claro que Jesus já mudou essa história, mas ainda vivemos a consequência disso, que é a morte, né? Que a gente vai conviver ainda com ela, a separação de Deus, para depois encontrarmos com Ele na eternidade. Mas você conhece, Deus colocou ali no jardim a árvore da vida, que o homem poderia se alimentar. Não precisava se alimentar da ciência, da árvore da ciência, porque tinha a árvore da vida. E a árvore da vida era Jesus, era a tipologia de Jesus,
Quem se alimenta de Jesus não tem fome, não tem sede. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, né? Ele é a árvore da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal é a árvore do pecado, da desobediência, da carnalidade. E, infelizmente, o homem se alimentou dela e a mulher e morreram. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar que também ali está descrito no capítulo 2 que existia um rio que passava pelo Éden. E esse rio é interessante, amados, porque ele não é chamado de rio da vida. Tem a árvore da vida e tem o rio que nascia do trono de Deus e que percorria aquele jardim e alimentava aquela região ali. Mas lá em Apocalipse, se você ler todo o capítulo 22, vai falar desse mesmo rio de Deus e vai chamar esse rio do rio da vida. Amém? Que tremendo, né? Era o rio que alimentava, que saía de Deus, que vinha de Deus. A árvore da vida, ela era alimentada por esse rio que passava por ela, passava pelo jardim. Então, se a árvore está relacionada à vida, o rio também, ele está relacionado à vida. Olha aí, o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. Então, João, né, na visão do Apocalipse, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Bota o 2 aí também, né, que nós lemos. Passava no meio da rua principal, né? Tá falando aí da cidade eterna, né? De cada lado do rio estava, olha aí, a árvore da vida. Ela não acabou, ela existe. Ela é Jesus, ela é a árvore da vida que produz, agora João diz, 12 frutos. Um fruto para cada mês do ano, cujas folhas, as folhas desse fruto, elas servem de remédio para a cura das nações. E o fruto é a vida de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Já não aparece mais a árvore da ciência do bem e do mal, né? Porque já o diabo, essa altura do campeonato aí, já foi condenado, né? Aqui fala da cidade eterna. Mas voltando lá para o Gênesis, amados, para a gente entender, tinha a árvore da vida e o rio que passava pelo meio do jardim, que a gente pode então dizer que era o rio da vida. A árvore da vida, ela aponta para Jesus. Jesus é a árvore da vida. Vira aí para o seu irmão do lado e fala assim: meu irmão, Jesus é a árvore da vida. Aleluia. Jesus é a árvore da vida. É muito tremendo, né, amados? Que eu fico pensando, Deus, ele fala assim para Adão e para Eva, né? Vocês podem comer da árvore da vida. Toda hora, todo tempo, vocês podem se alimentar dela. Era Jesus ali que alimentava Adão e Eva. Mas percebam, né, amados? O ser humano é tão, né? É tão mau, né? Que eles vão na conversa da serpente. Deixam de se alimentar de Jesus. Não é muito diferente do que acontece hoje. Quantas pessoas deixam de se alimentar de Jesus, da árvore da vida, para se alimentar da árvore do pecado? Por causa do prazer, por causa do momento, por causa das oportunidades. Jesus é a árvore da vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a vida, Ele é a árvore da vida, Ele é a luz dos homens. Amém ou não amém? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Jesus é o princípio, é o início de tudo.
Ele é a própria vida. A vida estava nele, a vida está nele. Só há vida em Jesus. Quando nos alimentamos de Jesus, nos alimentamos desse rio de Deus que corre do trono de Deus para santificar e abençoar a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Então, a árvore da vida simboliza Jesus. E a Bíblia diz que essa árvore está plantada lá em Gênesis, na margem do rio. Se Jesus é a árvore da vida, quem é esse rio que vem do trono de Deus, que alimenta a cidade, que se encontra com a árvore da vida? Quem é esse rio? Esse rio é o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Ele é o rio de Deus. Olha a combinação aí, amados, perfeita. O trono de Deus, o rio que desce do trono, que é o Espírito Santo, a árvore da vida, que é Jesus. E quando nos alimentamos dessa árvore, estamos nos alimentando de Jesus, banhado pelo rio e recebendo do trono de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que tremendo, né? Que maravilhoso. Esse é o sonho de Deus. Eu não vou dizer que foi o sonho de Deus, não. Esse é o sonho de Deus. Vai ter gente que vai falar assim: pastor, esse aí era o sonho de Deus, né, para o homem. Não, esse é o sonho de Deus para a nossa vida. Mas como assim, pastor? O homem pecou. Meu irmão, o trono de Deus continua estabelecido. O rio de Deus continua passando. A árvore da vida continua existindo. Ou seja, você e eu, a gente pode se alimentar do Senhor todos os dias da nossa vida. Há quem escolha não fazer isso. Há quem escolha viver distante de Deus. Mas eu quero convidar você, amados, a mergulhar nesse rio. A receber de Deus. Nesses dias, a se comprometer mais com o Espírito Santo de Deus. A viver uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida consagrada. Menos eu e mais Deus. Menos você e mais o Senhor. Menos a tua vontade e mais a vontade de Deus. Que Ele cresça e que a gente diminua. Que Ele apareça e que a gente suma. Que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Amém ou não amém, amado? Pastor, eu quero isso para a minha vida. Eu também quero. E o que eu preciso fazer? Mergulhar. Mergulhar nesse rio. Beber dessa fonte. Se alimentar dessa árvore. Está na hora, meu irmão, de você trocar os alimentos que você tem se alimentado. Está na hora de você beber da água, que é a água do trono de Deus. Está na hora de você se alimentar mais da presença do Senhor. Sabe, irmãos, Deus não vai fazer coisas sobrenaturais e maravilhosas na nossa vida, se a gente não estiver disposto a mergulhar na vida de Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. Amém. Então, a Bíblia diz que esse rio, interessante, ele saía do Éden, passava ali pelo jardim. Olha só que tremendo. E ele se dividia, né? A gente não gosta muito dessa expressão dividir, né? Projetista tem maior dificuldade para falar dividir, amado. Dividir e subtrair, né? A gente respeita as operações aritméticas, mas, meu irmão, eu vou te falar, tem palavras que é interessante o cara de leão, né? O projetista. A gente tem dificuldade para falar algumas palavras. Você que é novo aí na igreja, você vai aprender isso e você vai reparar que a gente tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade para falar dividir, tirar, subtrair.
Eu tenho muita dificuldade para falar não tenho, não posso, não consigo. Eu tenho muita dificuldade para falar servo, né? Sou um servo de Deus, né? Por que, pastor? Eu já reparei isso. O cara de leão, projetista, aumenta mais aqui o meu retorno, que a minha voz está indo embora. Por que tem dificuldade o projetista de falar isso? É por causa da nossa formação, amados. A nossa formação é uma formação que a gente aprendeu a multiplicar, somar, crescer, aumentar, né? A gente aprendeu a servir como filho. O filho serve melhor do que o servo. A gente aprendeu a buscar a Deus. E mesmo que a gente não tenha, não possa ou não consiga, a gente não verbaliza isso. A gente procura lutar, se esforçar e não ficar declarando isso sobre a nossa vida. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu sou um servo. Vamos dividir, vamos tirar aqui um pouquinho, vamos diminuir. A gente tem dificuldade. Eu espero que você entenda. Então, esse rio que passava, ele se multiplicava, né? Melhor assim, olha só. É melhor do que falar dividir, ele se multiplicava em 4 braços. Diz lá a Bíblia em Gênesis 2. Ele se multiplicava em 4 braços, ou seja, 4 extensões. Não eram rios diferentes, era o mesmo rio, era a mesma água. Chegava num determinado ponto que ele era multiplicado, né? Aumentado. Essa é a linguagem de Deus. Deus é o Deus da multiplicação, Deus é o Deus do aumento, Deus é o Deus da grandeza. Ele se multiplicava. E muito interessante isso, porque a fonte continuava sendo a mesma, a água continuava sendo a mesma, era o mesmo Espírito Santo se multiplicando. Tremendo isso, né, amados? E o que isso significa, pastor? Por que se multiplicava? Porque fala da obra maravilhosa do Espírito. A obra do Espírito Santo não é uma obra, amado, não é uma obra que fica parada, sabe? A obra do Espírito Santo em nossas vidas não é a mesma coisa o tempo inteiro, não é da mesma forma o tempo inteiro. Ela se multiplica para proporcionar à nossa vida novas experiências, novas oportunidades, novos conhecimentos. O Espírito Santo de Deus, ele é renovador, ele é poderoso, ele aumenta a nossa capacidade de servir ao Senhor. Por isso as águas se multiplicam. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É uma obra maravilhosa do Espírito. Eu às vezes vejo crentes querendo, colocar Deus dentro de uma caixinha. Não, porque Deus só age assim, porque Deus só faz assim, porque o Deus que eu conheço, Deus que eu sirvo, jamais faria desse jeito, jamais agiria assim, porque o Deus que eu conheço da Bíblia, meu irmão, Deus não está nem aí para o que eu acho, para o que você acha, para o que a gente acha, o que a gente pensa a respeito dele. Deus, ele é livre. Jesus disse assim: o Espírito Santo é como um vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. A gente só sente que ele transita, que ele passa, mas ninguém pode controlar o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer ao Espírito Santo: faz isso, não faz isso. Ninguém manda em Deus. Deus é soberano, poderoso, faz como quer, age como quer. A Bíblia está cheia de exemplos onde o Espírito Santo fez coisas que eu não faria, você não faria, mas o Senhor faz. Amém ou não amém?
Amém ou não amém? Amém ou não amém, pastor Ricardo? Você, seja sincero e honesto, aceitaria Raabe no seu rebanho? Ia pensar muito, né? Pois é. Ela entra na genealogia. Ela não só foi aceita, era uma prostituta, como entra na genealogia de Jesus. A gente teria muita dificuldade para ter a irmã Ruth no nosso meio. A Ruth não só foi aceita por Deus, como entra na genealogia de Jesus. Hein? Fala aí, amados. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado Malco lá, quando vão prender Jesus no Getsemane ali, e Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado e a orelha cai. Meu irmão, qualquer um de nós ia dar uma bronca no Pedro, ia expulsar o Pedro dali, né? Jesus, ele não dirige uma palavra a Pedro, né? Ele pega, a primeira coisa que ele faz é pegar a orelha e botar no lugar e dizer assim, ó, guarda a espada. Não ficou com bronca de Pedro. Tá entendendo, amado? Você não controla Deus, meu irmão. Eu não controlo Deus. Muito cuidado quando você falar de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, porque, amados, nós somos um grãozinho de areia pertinho da grandeza de Deus. Ninguém controla o Senhor, Ele faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele move a sua mão como Ele quer, Ele é poderoso. Tema Ele, respeita Ele, reverencia Ele, adora Ele e se submeta a Ele, porque Ele é poderoso e não deve satisfação a nenhum de nós. Amém ou não amém, amados? E tem gente querendo colocar Deus, né, numa caixinha. Meu Pai, não dá. A obra do Espírito Santo é essa. Então, a Bíblia diz, ele se multiplica em, 4 braços ali, sai do trono de Deus, percorre o jardim, alimenta a árvore da vida e se multiplica em 4 braços. E estão descritos aí os 4 braços, né? Estão aí os 4 braços. Pison, nós lemos, né? Se o pessoal da mídia puder me ajudar e colocar o texto, que tem os 4. Gion, né? O segundo, o terceiro. Cadê? Tá aí, ó. Olha lá. O primeiro, Pison, que tem as suas características, a gente já vai falar já dele. O segundo, passa aí, Gion, que também tem as características dele, a gente vai falar, hoje não vai dar tempo. Mas o terceiro, Tigre, que talvez seja um dos mais conhecidos, né, na história bíblica. Existem rios com esse nome, né, Rio Tigre, mas a gente está falando aí do Jardim do Éden, né, que não tem, né, que não existe. Que Deus, você sabe que quando o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim, né, e guardou o jardim. E agora você só vai ver o jardim. Você não vai ver mais o jardim, a gente vai ver a cidade santa, maravilhosa, né? Deus não vai entregar para a gente mais um jardim, Deus vai entregar uma cidade maravilhosa, tremenda. Mas Deus tirou o pecado de dentro do jardim, não podia mais conviver ali. Você conhece a história. Então, o terceiro, Tigre, que tem as suas características, e o quarto rio, versículo 15, 14 ainda, né? O quarto braço, que era o Eufrates, também conhecido no linguajar bíblico. Existe rio com esse nome, não esse, né? Existe rio com esse nome, mas nós estamos falando dos braços do rio de Deus que passava pelo jardim. E eu quero falar, voltando aí para o primeiro, né? Volta aí, o primeiro braço desse rio, que se chamava Pison. Se desse tempo, né, não vai dar, mas eu convido você, quarta-feira está aqui, eu vou falar do segundo braço, né,
E na semana que vem, do terceiro e do quarto, se você não faltar culto, você vai aprender sobre os 4, né? Mas não dá para falar sobre eles todos numa noite só, por causa do tempo. Mas nós vamos começar por esse primeiro braço do rio de Deus, do rio da vida de Deus, que é Pison. Pison significa fluindo gratuitamente. Esse é o significado de Pison. Se você não sabe, né, o significado eu também aprendi, né? Significa isso. É aquele que flui de maneira gratuita. Você não paga, né? Ele vem de graça. Você recebe dele. Esse é o significado. Então, o primeiro braço do rio, que sai do trono de Deus, que atravessa o jardim, que alimenta a árvore, é o rio de graça. É o rio Pison, é o braço do rio. Pison é a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, fluindo gratuitamente, poderosamente. Há também um significado de crescimento ou aumento. Pode também significar isso, crescimento ou aumento. Então veja, gratuitamente, crescendo, aumentando. Esse é o braço do rio de Deus que alimenta a nossa vida. Põe aí para mim na mídia, o pessoal, Isaías capítulo 55, versículo 1, amado. Porque é um texto que eu creio que ele explica bem isso que a gente está falando. Isaías 55, 1, você conhece esse texto, né? Aqui a versão está diferente, né? Na nova versão transformadora. Você talvez conheça da versão mais tradicional, que diz assim: a todos vós que tendes sedes, vinde, bebei de graça e sem dinheiro a água da graça, da vida de Deus, né? Aqui está diferente. Aqui, aí ó, talvez, essa aí é o que? NVI. Ainda não é essa mais tradicional não, mas já é mais conhecida do que a transformadora. Mas a mais conhecida mesmo é de Almeida, né? A todos vós que tendes sedes, essa aí, ó. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Amém ou não amém? Isaías capítulo 55, versículo 1, na verdade, ele está ilustrando o que é o braço do rio Pison na nossa vida, a obra do Espírito Santo em nós. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Olha, vinde às águas. Quem são essas águas? É o Espírito Santo de Deus. Então, é como se ele dissesse: vocês não têm, vocês estão na dívida, vocês estão duros, vocês não têm condição, mas todos vocês, vinde para a água do Espírito, bebei, se alimentai, comei, comprai, mas não tem dinheiro, não, é gratuito, é de graça, é abençoadora. Vinde, mergulha nessa água, não precisa de dinheiro, não precisa de condição social. Todos vós só precisa de uma coisa: sede. Você tem sede, meu irmão? Se você tem sede, você pode beber dessa água, sem dinheiro, sem condição financeira, sem classe social. Você só precisa ter sede. Eu tenho sede, pastor. Então Jesus diz para você: vinde, 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 bebei de graça da água que flui do trono de Deus. Aleluia! É tremendo, amados. Olha, é maravilhoso. É por isso que a igreja é maravilhosa. Você vê irmãos que nunca tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, não tiveram oportunidade de ser rico, milionário, financeiramente falando, que eu estou dizendo, não tiveram oportunidade de nascer num palácio, né? São pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas, sabe, trabalhadoras, lutadoras, para todos. Aí você tem na igreja também gente que teve a oportunidade de nascer num lar abençoado, numa casa boa, numa riqueza financeira, e é para todos.
todos, seja rico, seja pobre, todos, vinde, 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 bebei. Você tem na igreja o irmão mais idoso, você tem na igreja o adolescentezinho. Se o idoso tiver sede, se o adolescente tiver sede, se a criança tiver sede, ela vai beber da água. Ela vai se alimentar da água do rio de Deus. Que tremendo, né? É um braço do rio. É um braço do Espírito Santo na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus. E isso nos fala, Isaías ilustra, é sem dinheiro, é sem preço, porque ninguém pode pagar. Por que, pastor, ninguém pode pagar? Porque não tem preço. Se a gente tivesse que pagar, amados, nem se juntasse a riqueza de Bill Gates, a riqueza de Elon Musk, né? A riqueza daqueles árabes lá, daqueles sheiks lá, de todos, né? Se juntasse a riqueza de todos os homens mais ricos da face da terra, sabe o que aconteceria? Não conseguiria pagar. Que isso, pastor? O senhor está falando de trilhões, 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 trilhões. É zero que não acaba mais. Não conseguiria pagar. Mas afinal, qual é o preço? O preço, a morte na cruz. Dar a sua vida, como Jesus deu. Derramar o seu sangue por amor de nós. Ninguém pode pagar esse preço. Ninguém pode fazer isso. Mas se uma pessoa resolver ir para... Não vai ser Jesus. Só Jesus pagou o preço. Deu a sua vida por nós. Morreu na cruz. Sem pecado. Cordeiro imaculado. Que tira o pecado do mundo. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou cordeiro, amado. Nessa história, nós somos bode. Cordeiro é o Senhor que resgatou a nossa vida de bode e nos fez ser ovelhas do seu rebanho. Amém ou não amém? Por isso a gente não pode pagar. Ninguém pode pagar. E esse rio, olha que lindo. Meu irmão, eu não sei você, mas eu não sei você. Esse rio, ele está correndo no nosso meio. Meu irmão, esse rio, ele é de graça para você, para mim, para a igreja. Esse rio passa por nós. Foi estendido a nós. Está fluindo no nosso meio por causa da graça de Deus. Põe lá no Pison, põe lá no versículo do primeiro braço. Olha que interessante, amados. Primeiro braço, Pison, braço do rio. E esse é o que rodeia toda a terra de Havilá. Onde há o quê? Olha o que tem. O que está escrito aqui, amado? Ouro. O braço do rio do Espírito Santo de Deus, ele é caracterizado por ouro. Sabe o que é o ouro? É o metal mais nobre, de maior valor. É o que faz os homens se matarem, se degladiarem por causa do ouro. É do ouro que vem as riquezas. Quem tem ouro tem riqueza. E a Bíblia diz que o braço do Espírito Santo, do rio, que é o Espírito Santo na nossa vida, é o Pison. E o Pison é ouro, é riqueza. Há na margem desse rio, ouro, o rio da riqueza de Deus. O que isso significa? Que se você mergulha nesse rio do Espírito,
né? Você é enriquecido. A sua natureza pecadora, a minha natureza pecadora, pecaminosa, ruim, má, egocêntrica, né? Ela é purificada pelo Senhor, porque é o rio do ouro, da riqueza, da grandeza maravilhosa de Deus em nossas vidas. É a coisa mais valiosa que você pode ter, é a sua comunhão com o Espírito Santo. Não é a conta bancária, não é o carro na garagem, não é o prédio da casa que você comprou. Sabe qual é a riqueza? Sabe qual é o ouro da nossa vida? É a comunhão com o Espírito Santo. Jesus, contando uma parábola, ele disse que um homem muito rico construiu celeiros para armazenar os grãos que ele produzia. E depois de construir esses celeiros, ele encheu aqueles celeiros de grãos e estufou aqueles celeiros todos e disse assim, quando ele acabou, ele disse assim: agora folga, ó minha alma, porque eu tenho muita riqueza, muitos grãos estocados, muitos grãos guardados. Agora eu posso ficar do jeito que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, me relaxar, folgar. Aí Jesus conta que na parábola o Senhor dirá assim para ele: louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem reservado. Você tem grão, você tem celeiro, você tem trigo, mas se Deus vier a você e disser: é agora, acabou a tua vida, você perdeu a tua vida aqui na terra, terminou os seus dias, o que você tem preparado para apresentar ao Senhor? Senhor, eu enchi aqui um monte de celeiro. Deus vai olhar e falar assim: no céu não entra celeiro, no céu não entra grão, no céu não entra nada disso aí. Eu quero saber o que você preparou para entrar no céu. No céu não entra roupa, no céu não entra bijuteria, relógio, no céu não entra aliança, no céu não entra perfume, no céu não entra cabelo, no céu não entra carne, não entra corpo, não entra sapato, no céu não entra carro, não entra casa. No céu, amados, só entra, sabe o que? A nossa comunhão com o Espírito Santo. Se você vive em comunhão com Deus aqui, ela vai continuar lá no céu. Só que você não vai poder, você não vai precisar mais correr para dentro do quarto, ficar sozinho para falar com Deus, porque Deus vai estar presente o tempo inteiro. O quarto da nossa vida virou o céu. Glória a Deus. A coisa mais rica que a gente tem é a comunhão com o Espírito Santo. Não abra mão dela, não jogue ela fora, não desperdice ela. Ela é o ouro de Deus para a nossa vida. Põe lá no texto de novo, também diz lá o texto, né? Volta lá, o texto também diz assim: o primeiro braço rodeava a terra onde existia ouro, versículo 12, né? O ouro dessa terra é de grande pureza. Isso fala da comunhão do Espírito Santo. Puro, santo. A nossa comunhão com Deus tem que ser pura, santa. Ali também, nessa tradução, diz resina aromática e pedra de ônix. Mas há outras versões, né, que tem um significado diferente, que diz um tipo de riqueza, que é o bidélio e o ônix. A maioria aí das versões tradicionais fala que ali também tinha o bidélio e o ônix, que são encontrados ali nesse primeiro braço do rio do Espírito, que é o rio Pison. E olha que coisa interessante, porque tanto o bidélio como o ônix, que são pedras preciosas, né? Essas pedras, elas falam de uma transformação. Ou seja, a obra que o Espírito Santo faz em nós é uma obra transformadora. Você conhece
A pastora Fátima já falou aqui algumas vezes, né, da história da pérola, que é uma das pedras preciosas que nascem no mar, né, ou vêm do mar, né, e ela já falou aqui, e tem um significado tão bonito que serve de lição para a gente sempre, e nunca é demais aprender. A pérola que compõe colares, né, brincos, é uma joia preciosa, quando combinada, né, e ela por si só já carrega em si uma riqueza. A pérola é uma mistura do mineral com o animal. Nada mais é uma pérola do que um glóbulo branco. Para quem não sabe, o nascimento e a construção da pérola é muito interessante, porque ele é um brilhante que se forma dentro de uma ostra. Até aí você já deve saber que a pérola nasce de dentro de uma ostra, mas como é que ela nasce ali? Ela nasce quando um grão de areia penetra o interior dessa concha lá no fundo do mar. A ostra, né, ela envolve com uma secreção que só a ostra tem, esse grão de terra que se forma e constrói ali a pérola. É o grão da terra que vem, né, para dentro da concha ali, para dentro da ostra, né, e ela, usando da secreção que já é própria dela, vai construindo ali aquela bolinha tão linda, que quando as pessoas pegam, né, já pegam pronta, abre e tira dali. Essa construção é maravilhosa. E isso, amados, não é por acaso. Isso é um símbolo de uma transformação na nossa vida, na minha vida, na sua vida como crente. Sabemos que quando a Bíblia fala de mar, a Bíblia fala de morte. Toda vez, né, lá em Apocalipse principalmente, fala de mar, fala de morte, mas quando fala de rio, fala de vida. É interessante isso, é uma linguagem bíblica para simbolizar a morte, para simbolizar a vida. O rio de Deus, perceba, esse braço do Espírito que é o Pison, ele constrói essa riqueza em nós, não a morte, mas a vida de uma pérola. Nós, dentro da história da pérola, simbolicamente, somos esse grãozinho de areia. Somos, cada um de nós, esse grãozinho de areia que entra, sabe dentro de quem? Dentro da vida de Jesus. E a vida de Jesus nos abriga. A secreção ali é a obra do Espírito Santo, do sangue de Jesus em nós, construindo em nós uma nova natureza. Já não somos mais o grãozinho de areia, a terra, o pó, o homem que veio do barro. Somos feituras de Deus, valorizados pelo Senhor, construídos pelo Espírito Santo de Deus. E essa obra maravilhosa, amados, uma vez envolvidos nele, feitos por ele, gera em nós uma riqueza. Você e eu, a gente carrega uma riqueza dentro da gente. Por isso, meu irmão, não venda essa riqueza. Eu vou mais longe, para você entender melhor o tamanho dessa riqueza. Jesus contou uma parábola tão tremenda sobre uma pérola preciosa. E ele diz que um comerciante rico, lembra lá dessa passagem? Bota aí Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Jesus, ele fala dessa riqueza para a nossa vida. Mateus 13, 45 e 46. Ele diz assim, Jesus falando: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. 46. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi. Sabe o que ele fez? Uma pérola de grande valor. Ele foi, esse grande comerciante, esse homem, ele foi, vendeu tudo, tudo o que tinha,
para comprar essa pérola preciosa. Uma pérola preciosa. Ele desfez de tudo. Sabe o que é que Jesus fez por nós, amado? Ele deu a sua riqueza, a riqueza da sua vida, morreu por nós, porque achou uma pérola que sou eu, é você, é a minha vida, é a sua vida. Jesus se humilhou, se fez homem, veio aqui nesse mundo para morrer, ser crucificado, deu a sua vida por nós, abriu mão. Por isso que o homem mais rico da terra não consegue pagar esse preço. Só Jesus, só Jesus. Meu irmão, qual é o homem nesse mundo? Qual é o homem nesse mundo que, se encontrasse a mim e a você, se desfaria de tudo que tem por amor a mim e amor a você? Eu me lembro que tinha uma pegadinha aí na televisão, muitos anos atrás, né? Esse negócio de pegadinha já tem um tempão, né? Tinha uma pegadinha de um cara dentro do supermercado, né? Que a pessoa estava ali, aí vinha o cara, né? Tinha um sorteio. Quem tiver no caixa na hora que tocar, ganha um carro. Não sei se vocês lembram dessa pegadinha. Aí o cara vinha com um pacote de fralda e pedia: pô, deixa eu passar aí na frente, meu filho está lá no carro. E aí a pessoa deixava ele passar na frente. Quando ele chegava no caixa, tocava o sino. Aí vinha o cara: você ganhou um carro. Meu irmão, um carro. O cara já queria esgoelar o outro. Eu ganhei, tu não ganhou nada, rapaz, eu deixei você passar na minha frente, esse carro é meu. Não, eu ganhei, quem é que estava aqui? Não, fui eu que deixei você passar, porque você disse que estava... Meu irmão, por causa de um carro. Tu acha que alguém morreria por mim e por você, Rodrigo? Tu acha que existiria alguém nesse mundo? Talvez só as nossas mães. A mãe eu acredito. Cheguei dos Estados Unidos aí na sexta-feira, né, mas quinta-feira teve aquele negócio aí terrível, né? Tava dando a notícia lá de Cordovil e a cena emblemática, aquela mãe agarrada com a filha debaixo do ônibus, no chão da Avenida Brasil, se protegendo de tiro. Coisa horrível. Como é que a gente se acostuma com essas coisas, mano? A gente não podia se acostumar com isso, mas infelizmente a gente se acostuma. Talvez uma mãe desse a sua vida pelo seu filho. Mas, meu irmão, ninguém daria a sua vida por mim e por você. Mas Jesus deu. Mas Jesus deu. Mas Jesus deu. E dar a vida por mim não foi tão difícil. Mas Ele deu a vida por muitos pecadores piores do que eu e você. Ele morreu por todos, não só aqueles que ofendiam Ele no tempo dele, mas pelos de antes, durante e os depois, por todos. Ele encontrou uma pérola preciosa. E esse homem encontrou e vende tudo. Jesus deu tudo. O apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem, tornando-se homem para morrer pelos nossos pecados, pelo que Deus o exaltou acima de todos e deu um nome que está acima de todos, pelo qual todo joelho se dobre e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, você carrega, eu carrego essa riqueza dentro de mim. Alguém, né? Tem uma canção que diz isso, né? Eu vi alguém mais belo, né, Dudu? Aquela canção, eu vi alguém mais belo. Linda essa canção, né? Porque eu vi alguém mais belo. Aleluia.
O livro de Apocalipse, se você continuar lendo o capítulo 22, vai dizer lá que as portas da Nova Jerusalém, cada grande porta por onde nós vamos entrar, é uma grande pérola. As cidades, né, nós encontramos ali a verdadeira transformação e santificação. Ali não entra nada do que é terreno, somente o que é espiritual. Amém? Aprendemos alguma coisa nessa noite, amados? Amém? O primeiro braço desse rio é o rio Pison. É o rio da riqueza, da transformação. É o rio que vem do trono de Deus, que vem do trono de Deus, que flui poderosamente, graciosamente sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas a exigência de Deus é essa: você tem que ter sede, você tem que querer beber desse rio. Vamos ficar de pé. Vem cá, o Ministério de Música. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque essa noite o Espírito Santo nos convida a mergulhar nesse rio. Eu quero, pastor, eu preciso. Se você quer, se você precisa, eu quero te convidar a vir ao altar. Esse altar simboliza, né, esse lugar onde flui o rio de Deus, que nasce do trono de Deus e passa por nós. Aqui tem um braço, Pison, que significa que é de graça, é para você, é para quem tem sede, que significa que tem ouro, riqueza, pérola, preciosidade, alguém que morreu no seu lugar. Se você precisa beber dessa água, desse rio, saia do teu lugar, vem aqui, venha ao altar dizer para o Senhor: eu quero, Senhor, eu quero mergulhar no rio, eu preciso da tua vida na minha vida, eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Está aberto esse convite para você. Sabe, amados, não adianta ficar reclamando, murmurando, falando mal do país, das coisas, das dificuldades. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Não adianta você ficar olhando para as dificuldades, mergulha em Deus. Às vezes é muito fácil para a gente ficar reclamando, ficar questionando, ficar, sabe, murmurando. Mas o Espírito Santo fala assim, ó, esquece isso, mergulha na minha presença, se encha da minha presença, se alimenta de mim, beba da minha água, vem para mim. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Seja um adorador, seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. O rio de Deus passa por esse lugar. Nós vamos cantar uma canção, amém? Pessoal da música. E enquanto a gente canta essa canção, se você precisa, se você sente essa necessidade, eu quero convidar você nessa noite a vir ao braço do rio, ao Pison, a riqueza de Deus. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Aleluia, bendito seja o teu nome, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, Águas que curam, águas que curam e que limpam. preste atenção nisso, porque por onde esse rio passar, aleluia, há uma promessa. Onde o rio passar, Quando ele vai transformar, tudo vai transformar. sabe por quê? Pois Ele leva a vida do lá no próprio trono de Deus. Esse rio, irmão, esse rio
fonte de águas vivas. Diga, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Isso, meu irmão, deixa esse rio passar. Deixa esse rio alimentar. Deixa esse rio transformar. Aleluia, vamos declarar mais uma vez. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, Oh, aleluia. que flui do teu grande amor. Oh, Águas que correm do trono, oh, aleluia. águas que curam, que limpam. Oh, Por onde o rio passar, tudo ele vai transformar. tudo vai transformar. Oh, aleluia. Pois leva a vida. A vida do próprio Deus. Esse rio está aqui, nesse lugar, presente aqui. Nesse Oh, lugar. peça a Ele, diga ao Senhor, eu quero beber, eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero, Eu quero fluir em tais águas. fonte, Eu Senhor. quero beber da tua fonte, Onde? fonte de águas vivas. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em mais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sim, Senhor, no nome de Jesus. Esse rio está presente aqui, ó. E ele nasce do trono do Senhor. Ele atravessa o jardim. Esse rio é o teu Espírito, Senhor, que alimenta a árvore da vida que é Jesus, a nossa fonte de alimento, a nossa fonte para matar a nossa sede. Esse rio maravilhoso, Senhor, ele passa por nós. E a tua palavra diz que ele se multiplica. E o primeiro braço dele, Senhor, é o braço da gratuidade, da riqueza, do valor, da transformação, do pó que vira, ó Deus, pérola. Da pérola, Senhor, maravilhosa, que faz o Senhor entregar a sua vida para adquirir a nossa vida. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor Jesus. A gente não merecia esse amor, mas o Senhor morreu por nós. O Senhor deu a sua vida por nós. Oh Deus, e esse rio maravilhoso passa por aqui nessa noite, mudando mentes, mudando corações, trazendo quebrantamento, arrependimento, trazendo, Senhor, riquezas, das quais, Senhor, o mundo não pode oferecer, não pode dar, mas nós temos em Ti. Por isso, Senhor, nessa noite, escreve um novo capítulo, uma nova história na nossa vida. Ó Deus, leva jovens, adolescentes, homens, mulheres a mergulharem nesse rio. Senhor, promove um avivamento, um despertamento
espiritual, Senhor, na vida de pessoas que estão aqui secas, sequíssimas, talvez algumas até mortas, Senhor. Ó Deus, talvez algumas até, Senhor, desistindo de caminhar. Mostra, Senhor, que o rio do Senhor é o rio da vida, é o rio do alimento, é o rio da renovação, é o rio da transformação. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai preparar coisas lindas e maravilhosas nesse tempo, para aqueles que são quebrantados de coração. Senhor, Tu estás abrindo uma porta, e depois dessa porta vem um caminho para percorrer, uma vida para viver a Tua presença. E eu creio, Senhor, que vamos viver o sobrenatural. Vamos viver, Senhor, dias cheios da Tua glória, da Tua presença, Senhor. Dias de saudade, de comunhão do Senhor, de alimento, de prazer, Senhor, na Tua presença. Deus amado, eu oro nessa noite, que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito acenda essa chama dentro de nós. Aqueles que estão nesse altar, sejam e recebam da Tua mão, Senhor, a Tua bênção, o Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir bem forte, meu irmão, o nome do Senhor.